Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula de Geometria Espacial, corpos redondos, especificamente cilindros. Eu sou o professor Eduardo de Lung e a gente vai partir daí, tá bom? Vamos lá. Muito bem, muito bem. O nosso amigo professor, ele está dizendo que vamos em frente com os corpos redondos. Corpos redondos não é pessoas gordas, não. É um corpo com a forma circular. Vamos ver então na lousa. Vamos lá, professor. Cilindro, o cone e a esfera. Nessa aula a gente vai falar especificamente do cilindro. O que é um cilindro? Cilindro é um sólido geométrico que possui duas bases circulares iguais em planos paralelos, ligados por uma face lateral, que é um paralelogramo. As bases são círculos e sua face lateral é um retângulo. Isso quando o cilindro é regular. Sim, várias embalagens que a gente usa são cilindros. A gente vai calcular as áreas? Sim, vamos calcular a área e volume do cilindro. O cilindro é uma figura até bem simples, tá? Tem duas bases circulares. Quando ele é regular, a gente diz que ele é um cilindro regular. No caso, esse é um cilindro regular reto, que tem o raio da base, a medida do raio da base e a sua altura. Vejam só no desenho, como está marcado aí. Quando ele está planificado, ele fica dessa forma. Um retângulo, que é a parte lateral, a face lateral e as duas bases. Agora veja só, o retângulo da face lateral, ele tem um comprimento que é o mesmo do perímetro do círculo. Sim, vamos ver nos próximos slides quais são as fórmulas diferentes. Observem este círculo. A base tem o perímetro igual a 2π vezes o raio. Essa distância acaba sendo a mesma da lateral do retângulo. Então, o comprimento da face lateral é 2π vezes o raio. Sim, como a face lateral é um retângulo, a largura é a altura do cilindro. Logo, a área dessa face lateral é a área desse retângulo. Altura vezes o comprimento, ou comprimento vezes a largura. 2πr vezes h, ou 2πrh. A área da base e a área total, como a gente já conhece, a área da base, se for um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. E a área total são as duas bases mais a área da face lateral. Agora só falta mostrar como calcular o volume. Sim, o volume do cilindro tem o mesmo processo dos prismas. Volume é a área da base vezes a altura. Como exemplo, vamos calcular a área total e o volume de um cilindro regular reto, cujas medidas são diâmetro da base 10 centímetros e altura 20 centímetros. Para facilitar, ele está dizendo para usar π igual a 3. Então, vocês estão vendo lá, o volume e a área total será calculado de acordo com aquilo que a gente viu no slide anterior. Então, primeiro o raio da base, que é a metade do diâmetro, exatamente. A metade do diâmetro, se o diâmetro era 10, a metade é 5. Se as bases são círculos, a área é calculada pela fórmula AB igual a π vezes R. Isso, R ao quadrado, exatamente. Então, área da base, π vezes R ao quadrado, 3 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 100, 300. A área da face lateral, já vimos anteriormente, a área da face lateral é 2π vezes o raio vezes h. Fazendo o cálculo dessa vez, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 20, 600 centímetros quadrados. Assim, a área total são duas bases, mais a área da face, 1.200 centímetros quadrados. Faltou o volume. O volume
É a área da base vezes a altura, 300 vezes 20, 6.000 centímetros cúbicos. Tranquilo o cilindro, né? Acho que o cilindro foi uma figura mais fácil de entender, né? Muito bem, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos. Boa sorte a todos.